Fala pessoal, belezinha com vocês? Tudo tranquilo, tudo certo, pessoal? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário, pessoal. Bom, eu quero trazer esse vídeo aqui, é mais um histórico, e às vezes algumas pessoas se perguntam por que essa briga entre o grupo Comporte e a Nova Itapemirim começou. Bom, a gente vai fazer um resumo aqui. Vou mostrar algumas informações importantíssimas para vocês pensarem a respeito sobre esses fatos que são muitos, né? A gente precisa ir ver e ouvir cada dia mais as notícias que estão acontecendo aí no mundo do transporte, ok? Bom, o que eu vou comentar é justamente o que está no título do vídeo. Quando começou essa treta envolvendo a Nova Itapemirim e o Grupo Comporte, tá? Até então, antes não tinha nenhuma briga assim entre as duas empresas. Mas daí, tudo surgiu primeiramente entre a Nova Itapemirim, que a Suzantur iniciou o processo de arrendamento, juntamente com a Rico e a Garcia. Vocês se lembram que no começo a treta foi com a Garcia. A Rico, depois que viu que não tinha muita chance, pulou fora, né? Mas a Garcia, ela foi a primeira empresa que tiveram a treta aí. Depois veio a entrar o Grupo Comporte. Guarda essa informação aí, tá? Então, e depois o Grupo Comporte acabou entrando na treta. Eu vou esmiuçar isso aí, trazendo dados e informações para vocês. E vocês vão entender o porquê que o Grupo Comporte tá essa briga até hoje aí, tá? Olha, lembrando, tá? Eu vou fazer esse conteúdo aqui, essa análise, sem puxar saquismo de A ou B, mas sim vou postar fatos aqui. E aí, quem tem a mente aberta vai entender. Agora, quem é mirizete fanático, infelizmente, você pode pegar a cabeça dele e tentar abrir para esmiuçar isso, que não vai entrar, né? E aí, pessoal, a perseguição, tal. Bom, guarda esse detalhe aí. Galera, lembrando a todos que temos o Clube Seja Membros, o Pix, para quem quiser ajudar aí. Canal Por um Momento, segue a gente lá. Ainda não sei o que eu vou fazer com esse canal, mas vocês seguem a gente lá, tá bom? E também é importante lembrar o seguinte, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais aí, como Instagram, a página lá do Facebook, tá? E é isso aí. E também temos um curso bem interessante aí para capacitação de motoristas profissionais, que nós somos afiliados. Aulas aí online que vocês podem ter esses cursos em mãos. Que temos uma oportunidade importante para os motoristas de profissionais que querem adquirir os cursos como MOP, direção defensiva. Também é importante lembrar que existe aí carga indivisível, transporte escolar, transporte passageiro e emergência, além de outros cursos aí como taxista, monitor de alunos, é muito importante fazer esse curso, empilhadeira e tantos outros aí que a gente tem disponível que somos afiliados. Eu vou deixar logo abaixo fixado o meu WhatsApp, galera, é muito importante vocês passarem todos os dias que sempre estamos noticiando essas informações importantes para ajudar vocês, tá bom? Bom, galera, como eu disse no início do vídeo, a gente vai tentar aí pincelar de onde surgiu essa treta entre o Grupo Comporte e, posteriormente, aí, a Nova Itapemirim. Bom, mas antes eu preciso trazer um resumo breve. Quando a Justiça decidiu leiloar aí as linhas e arrendar para ajudar os credores, 3 empresas apareceram interessadas, que foram a Suzantur, a Rico Transportes, que hoje já não existe mais, ela sumiu do mapa, ninguém sabe o que aconteceu, e também a Aviação Garcia. Posteriormente, depois, surgiram as empresas Guanabara, que desistiu, certo? E também a Aviação Rio Doce, que desistiram. Então ficou Garcia e Suzantur brigando pelas linhas.
vocês se lembram muito bem, foi um recurso atrás do outro, e aquela briga jurídica danada. Então, o Grupo Garcia resolveu aí desistir das linhas, certo? E quando a Nova Itapemirim Suzantur teve interesse de operar algumas linhas que o grupo da Expresso União, juntamente com a Penha, resolveram partir para cima. Devido a uma questão que surgiu no Congresso aí, do TCU, principalmente Tribunal de Contas da União, que o Assis Gurgax e o Carleto, que é da Expresso Brasileiro, resolveram ingressar uma ação contra a NTT no TCU, diz que a NTT estaria favorecendo as empresas, dando várias linhas e exceções. Então, o TCU ele travou e bloqueou essas autorizações para as empresas, ok? Então, a NTT ela ficou durante 2 ou 3 anos, se não me falha a memória, sem conceder novas linhas às empresas, ficando congelado aí o sistema, até que o TCU pudesse avaliar as autorizações e ver se tinha alguma coisa inconsistente. Para confirmar isso, vamos lá, vamos ler aqui a informação e vocês vão entender, tá? Então, eu quero ser justo aqui, como eu disse, eu não sou aquela pessoa de ficar puxando saco de empresa, mas a gente vai na fonte. Eu estou aqui no site Tribunal de Contas da União que traz essa informação. Tribunal autoriza a NTT a emitir novas autorizações para o transporte rodoviário. Beleza? O TCU revogou quer dizer voltou atrás, tá? Para quem não sabe. Medida cautelar, ou seja, medida provisória, que teria servido como freio de arrumação de emissão e aceleração das autorizações pela NTT. Aí essa matéria foi publicada no dia 23/2/2023. Aí vamos lá, resumo. No último dia 15, o TCU decidiu revogar sua medida liminar sobre a NTT, emitida há quase 2 anos, em 17/3/2021. A medida determinava à agência que abstevesse de outorgar, ou seja, liberar novas autorizações para o setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o TRIP. A medida alcaletatória cumpriu seu objetivo a proporcionar freio de arrumação sobre a emissão acelerada de novas autorizações para o TRIP, disse o ministro Anastasia. Com a cautelar, a NTT revisou questões importantes dessa atividade econômica de grande relevância social, explicou o relator, o ministro do TCU, Antônio Anastasia. Não haverá, presta atenção, vamos lá, não haverá limite para autorizações ao serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo inviabilidade técnica, operacional e econômica. O Tribunal de Contas da União, TCU, analisou denúncias sobre indícios de irregularidades da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que foi o Assis Gurgax, dono da Eucatur, e o Carleto, que é da Expresso Brasileira da Bahia, que entrou com esses recursos, tá? Essas denúncias. Relacionadas à regulação do setor de transporte rodoviário interestadual de internacional de passageiros, o TRIP, de acordo com as competências da NTT, artigo 24.4 da Lei nº 10.233 de 2001. Nesta última quinta-feira, dia 15, o TCU decidiu revogar, ou seja, voltar atrás, sua medida liminar, Acórdão 559/2021 plenário, emitida há quase 2 anos, dia 17/3/2021, a qual determinava a agência reguladora que se abstevesse de outorgar novos mercados e novas autorizações para o setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Pode-se dizer que a medida cautelatória do TCU cumpriu seu objetivo ao proporcionar um verdadeiro freio da arrumação. Certo? Vamos lá. Autorizações para o TRIP, possibilitando que a NTT revisasse questões importantes da atividade econômica de grande relevância social, explicou o ministro do TCU, Antônio Anastasia, relator do processo. Para as novas autorizações do TRIP, o TCU determinou a agência que observe as regras recém-estabelecidas para o setor, Lei nº 4.292/2022, que alterou o artigo 47, vida de 10.233 de 2001, que ficou assim: não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros,
salvo no caso de inviabilidade técnica, operacional e econômica. São essas causas que não vão poder ser aceitos, tá? Bom, técnica, o Grupo Comporte União tem, operacional também tem e econômica também tem, uma grande empresa, né? A Corte de Contas recomendou à NTT que avalie a possibilidade de implementação do sistema eletrônico de cadastro único para a concessão das gratuidades ou de outra solução para o problema de emissão de múltiplas passagens gratuitas por benefícios legais quando há a intenção de realizar apenas uma viagem, de forma a evitar prejuízo a outros potenciais usuários. No prazo de 90 dias, a agência poderá revisar os fatores, olha aqui, no prazo de 90 dias, que já passou, né? A agência poderá revisar os fatores para prioridade da admissão, ou seja, novos mercados, e análise dos pedidos de autorização para as linhas do TRIP, considerando inclusive o ponto de vista dos usuários, também terá de adequar a previsão de emissão de novas autorizações à força do trabalho disponível, com o objetivo de conferir eficiência a essa atividade. Outra recomendação da Corte de Contas é que a NTT adote medidas que favoreçam as atividades fiscalizatórias para fazer frente à expansão do universo de empresas do TRIP, além de buscar adequações do procedimento de suspensão e cassação das autorizações à realidade do novo regime de delegação. A unidade técnica de seu responsável pela fiscalização foi a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil, Audi Rodovia e Aviação. Relator é o ministro Antônio Anastasia. Tá? Isso aqui está disponível. Ou seja, vamos lá. Aquilo que a NTT, o TCU, freou, ele revogou, ou seja, voltou atrás da decisão. Ou seja, todas as autorizações foram dadas para a NTT, não tendo limite de liberação. Ou seja, as linhas que foram liberadas, que a NTT aí tinha dado às empresas, não só o Grupo Comporte, como outras, estão valendo. E aí, como vocês sabem, a Garcia saiu, então a Itapemirim entrou com um recurso, usando este argumento aqui do TCU, que estavam sendo proibidos novas autorizações, algo que você, bem antes de surgir Nova Itapemirim, Suzantur, e bem antes da falência do Grupo Itapemirim, essas linhas foram cedidas ao Grupo Comporte e à União e outras empresas também aí que adquiriram várias linhas, inclusive até a Durinha tem a linha Rio de Janeiro-São Paulo em um trecho, né? Não sei porque eles não estão operando ainda, né? Mas eles também ganharam essa concessão aí, tá? Bom, e aí, galera, vamos no Diário do Transporte para vocês entenderem. A Nova Itapemirim entrou com recurso usando um desses argumentos do TCU, algo que, como nós lemos, foi revogado. Só que a Justiça entendeu que a Nova Itapemirim ela está certa e suspendeu as linhas e nós vemos essa treta toda. Aí que começa essa briga entre o Grupo Comporte e a Nova Itapemirim por causa dessas linhas. Vamos ler aqui o Diário do Transporte. Eu não vou saber com exatidão a data que o Grupo Comporte aí perdeu as linhas, mas vamos lá. Quero ler isso aqui, ó. Então, assim, eles entrou com algumas coisas bem interessantes. Ó, desembargadora Zuma Nishi, da primeira Câmara de Advogados Empresarial do Tribunal de Justiça, atendeu o recurso da Agência de Transporte e suspendeu a decisão de primeira instância que determinou a suspensão das operações da linha de ônibus das empresas do Grupo Comporte, que concorrem com a Nova Itapemirim e Suzantur. A decisão é do início da noite desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, noticiada de forma exclusiva de transporte, também na noite desta sexta-feira, dia 10, isso aqui foi 2024, tá? 9 linhas com o mercado de sessões foram autorizadas pela NTT ao Grupo Comporte e a Suzantur, administrador judicial da falência do Grupo Itapemirim, alegaram que a concorrência prejudicaria a obtenção de recursos para a massa feita por meio de arrendamento judicial que permite a operação da Suzantur. O desembargador destacou que as autorizações das linhas que as empresas têm união do Grupo Comporte ocorreram em 2021, antes, portanto, da falência do Grupo Itapemirim. Ok? Então, as linhas foram dadas bem antes da falência do Grupo Itapemirim. Ou seja, o pessoal está falando que tem alguns comentários que estão vindo aqui no meu canal falando que não, que a Grupo
O Grupo Comporte nunca operou essas linhas. Então, o site já está desmentindo essas pessoas. Por isso que eu falo, vocês têm que ler e pesquisar para entender, tá? Não estou aqui defendendo o Grupo Comporte. Estou sendo justo e mostrar a verdade dos fatos. Então, esse papo dessa galera aí, o Grupo Comporte nunca operou essas linhas da Itapemirim. Já caiu por terra aqui esse argumento de vocês, tá? Vamos ser justos. Vamos ser justos, ok? Vamos lá. Vamos voltar de novo aqui no texto, né? Tá aqui, ó. O desembargador destacou que as autorizações das linhas para as empresas Penha e União, vou repetir de novo, do Grupo Comporte ocorreram em 2021, antes, portanto, da falência do Grupo Itapemirim, da autorização da arrendamento da Suzantur, que foi em 21 de setembro de 2022. Ok? Guarda essa informação aqui, ó. Essa informação. Porque tem bozói que tá falando, né, Mirinzete, né, com todo respeito, porque o pessoal é tão fanático que não lê as informações. Então a PEN, ela opera, e o grupo e a União operam essas linhas bem antes da falência do Grupo Itapemirim, bem antes da Suzantur assumir as linhas de forma de arrendamento. Beleza? Essa informação é importante. Então, quem está falando porque a PEN e a União nunca operou essas linhas, já está caindo por terra esse argumento de vocês. Tá bom? Vamos lá. Nota-se que referidas autorizações foram concedidas anteriormente. Quem está falando isso aqui, ó, é o Azuma Nishi, é um juiz, é um magistrado, tá? Vocês vão contestar o que o juiz está dizendo? Beleza? Nota-se que referidas autorizações foram concedidas anteriormente à convolução em falência, bem como ao próprio arrendamento das linhas. Este deferimento em caráter temporário emergencial para a preservação dos ativos das falidas. Bom, o desembargador também explicou que a Justiça deixou bem claro quando do arrendamento que a NTT não estava impedido de atender pedidos de novas autorizações. Lembra o TCU? Para outras empresas estrangeiras que poderiam ser operadas pela Suzantur com a marca Itapemirim. Vale lembrar que, quando do julgamento da matéria por esta corte, restou expressamente consignado que não havia qualquer vedação ou outorga de novas autorizações por parte da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que detém discricionariedade para a regulação deste serviço público. Ainda de acordo com Azuma Nishi, as alegações da EXM do setor que a concorrência estava esvaziando as linhas da Itapemirim e prejudicando a massa falida são genéricas e pouco consistentes. A alegação genérica de que houve aumento na oferta das linhas, se aumente por própria demanda, o que estaria causando prejuízo à massa e ao arrendamento, não se mostra em primeira análise suficientes para ingerência do juízo alimentar nas operações do transporte. Assim, está suspensa a decisão que determinava que as empresas do Grupo Comporte operassem as linhas, a relação de linhas, né, vocês já sabem, né? Neste contexto presente, aqui existem autorizadores, defiro o efeito postulado para suspender a eficácia quanto à determinação de fiscalização, a paralisação imediata das autorizações de operações ali, mercado derivado de processos administrativos. Esse ponto é muito importante, ok? Bom, vamos lá. Então, a NTT cedeu as linhas para o Grupo Comporte antes da falência do Grupo Itapemirim, desmentindo o que muita gente vê no meu canal comentar aqui, tá? E antes que a Suzantur assumisse o arrendamento das linhas, ok? Lembrando que o TCU revogou, ou seja, voltou atrás e deu a liberdade para a NTT dar as linhas às empresas, não só a PEN União, como outras também. Então, o TCU reconheceu que o órgão ele é responsável por dar linhas e retirar linhas das empresas. Beleza? Então, vamos lá. A empresa Nacional da PEN, expressão do Grupo Comporte, também entrou em recurso contra a decisão da primeira instância que determinou a suspensão das linhas testadas de ônibus fluviais que comportam a Suzantur de Santo André, que opera por meio de arrendamento de serviços que eram correspondentes às viações Itapemirim e Caiçara. O agravo de instrumento foi movido nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024, entrou no sistema da segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta sexta-feira, dia 10,
sendo noticiada de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte. A decisão de primeira instância foi proferida em 24 de abril de 2024. Como mostrou nesta quinta-feira, dia 9, Diário do Transporte, NTT, que gerencia sistema de linhas de ônibus interestaduais, também recorreu contra a suspensão de linhas. E diante do pedido de urgência para análise, a Justiça determinou que a ordem de primeira instância de suspender as linhas em 24 horas após a intimação não precisar ser cumprida até que todas as argumentações sejam verificadas. Ou seja, quem começou a treta não foi o Grupo Comporte, não. Foi a própria Itapemirim que cutucou. Eu estou lendo aqui uma matéria verídica. Então, os minisetes, vamos parar com esse papo de dizer que o Grupo Comporte provocou a Suzantur, o que não é verdade. A única empresa que estava brigando aí pelas linhas com a Nova Itapemirim Suzantur foi a Garcia. Foi a única que brigou e acabou desistindo, né, quando eles foram para assumir as linhas. Ainda brigou quando começou a operação. A Penha estava no canto dela, mas a União, o Grupo Comporte. Tá aqui. A NTT só suspendeu as linhas porque atendeu a autorização da Zumanich em suspender. Ok? Aí vamos lá. O Grupo Comporte relata no recurso que a primeira reclamação sobre concorrência não foi da administração judicial da falência do Grupo Itapemirim. A empresa XM Partes, mas foi a Suzantur. Em 18 de agosto de 2023, durante a prestação de contas, a transportadora turística Suzano, que figura como arrendatária de operação das empresas do Grupo Itapemirim, suscitou a existência de supostos atos irregulatórios praticados por terceiros que estariam operando linhas em territórios outrora abrangidos pelas atividades das empresas do Grupo Itapemirim por meio de autorizações obtidas de forma supostamente regular junto à NTT, o que teria imposto prejuízo às atividades de tais empresas, bem como a arrendatária. A XM foi chamada do processo para se manifestar e concordou com os argumentos da Suzantur. Então, quem começou a treta não foi o Grupo Comporte, galera. O texto está bem claro, só se eu desenhar aqui para algumas pessoas entenderem. Mas fã, não adianta, você pode abrir a cabeça do fã, igual aquele filme lá do Independence Day, né, tá o filhote lá dentro, e tentar enfiar isso na cabeça de fãs, minizetes, que não vão entender. Não adianta. Não adianta. Então eu estou narrando um fato aqui. Quem começou essa treta não foi o Grupo Comporte. Foi a própria Suzantur. Certo? Vamos lá. Determina a intimação de parte de assessoria na qualidade de pesquisador judicial, apresentou manifestação em 3 de setembro de 2023, considerando que, além da questão regulatória, que é, repita-se, estranha ao ambiente falimentar, existe uma questão do mercado, pois não bastaria a arrendatária alegar que estaria sofrendo prejuízos com a operação destas linhas em conjunto com terceiros, como também demonstrar devidamente que, de fato, tais rotas não comportariam a operação de mais de uma companhia. Diante do histórico sobre o pedido de suspensão das linhas no recurso, ao qual o Diário do Transporte teve acesso nesta sexta-feira, dia 10 de maio, a empresa Nossa Senhora da Penha e Expresso União trazem à Justiça as seguintes argumentações. Vamos lá. A XM não crava que as autorizações das linhas para o Grupo Comporte são irregulares. Para a Penha União, a administradora oficial, ao receber respostas da NTT sobre as linhas que fariam concorrência com a Nova Itapemirim Suzantur, classificou que o ato da agência poderia ter irregularidades, ou seja, na visão da Penha eram hipóteses. Como eu disse, né? Lá atrás, o TCU derrubou essa liminar que proibia da NTT dar linhas e poderia dar linhas para quem quisesse. Está bem claro no que a gente leu aqui no Tribunal de Contas da União sobre essa questão, né? Não se deve determinar a expressão de atividade econômica com base em hipóteses. Contrariando a sua própria manifestação anterior das folhas 105, 715, 105, 727, a XM sustentou a existência de prováveis irregularidades que poderiam gerar uma concorrência potencialmente desleal. A administradora judicial requereu
em caráter de tutela de urgência, fosse expedido ofício da Diretoria-Geral da NTT para que promovesse a suspensão imediata das autorizações das operações de linhas, mercados concedidos das agravantes, derivadas dos processos que teriam supostamente concedido irregularmente autorizações para operações das linhas que seriam titularizados pelo Grupo Itapemirim, até a definida apuração sobre as possíveis ilegalidades identificadas em tais processos, sem prejuízo da posterior apuração e prejuízos causados durante todo o período que as agravantes seriam operadas linhas mercados em sobreposições às linhas operadas pelas falidas. A Penha e a União dizem que não tiveram oportunidade de se defender. Assim como argumentou a NTT, a empresa Nossa Senhora da Penha e a Expresso União disseram que não tiveram oportunidade de se manifestar no processo antes da decisão de suspensão das linhas. A tutela de urgência foi concedida sem que fossem ouvidas agravantes, terceiras na recuperação ou mesmo o órgão técnico competente para a disciplina do setor, como adiantado, e será adiante devidamente explicado. Em nenhum momento conclui pela existência de irregularidade na concessão das linhas de mercados. De fato, a patente violação aos princípios do contraditório, a ampla defesa previstas tanto na Carta artigo 5º LIV, como na Lei CPC artigo 7, o que garante o direito da parte ser devidamente informado dos atos processuais e se manifestar a respeito, produzir todas as provas e alegações hábeis a suportar a sua defesa e de expendê-los em juízo, com fito de tentar persuadir o julgador em seu favor, bem como de que tais argumentos sejam devidamente considerados com o respectivo reflexo na fundamentação. Linhas foram liberadas antes da proibição momentânea pelo TCU. E mesmo que se fosse proibidos, eles tinham ganhado essas linhas bem antes dessa decisão do TCU, tá? Como acabei de ler. A Penha e a União usam por parte do recurso NT para enfatizar também que as autorizações das operações para o comporte ocorreram antes da decisão do TCU. Ou seja, as proibições do Tribunal de Contas que não ocorrem mais, não atingem as linhas reclamadas pela XM. O TCU havia impedido as autorizações para analisar o modelo da NTT e infringir a lei, o que depois foi constatado que não. Aliás, a NTT, tendo tomado ciência da decisão gravada, já ingressou com agravo de instrumento, no qual afirma textualmente que as autorizações realizadas pela autarquia se mostram válidas, haja visto que tais outorgas de mercados, a Expresso União da Penha, em 18/2/2021 e 17/2/2020, foram firmadas datas anteriores à medida cautelar, exagerada pelo Tribunal de Contas da União em 4/3/2021, nos autos do processo TC03. Tá aqui, 4/3, né, que foi que surgiu essa questão. Então, vamos ver aqui no site. Deixa eu ver certinho aqui. Aqui, foi dia 17/3/2021, emitida há quase 2 anos. 17/3/2021. Realmente, acho que eu a data aqui, porque tá menos, mas pelo site aqui, vou mostrar para vocês falarem que eu não estou sendo injusto. Deixa eu só fechar essa janela, vamos entrar aqui. Então, assim, foi bem antes dessa data ainda que o Grupo Comporte colocou aqui, né? Foi dia 17/3/2021, né? Que foi emitida essa liminar. Ou seja, dia 4/3 que foi exposto, mas foi só revigorado dia 17/3, ou seja, alguns dias depois. Então, foi dentro do prazo que está aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos botar o texto aqui. Compartilhar a tela. Vamos lá, vamos continuar o texto aqui do Diário Transporte. Nos autos processos TC 033, 359/2022, sendo certo que tais
postulantes atenderam ao arcabouço legal regulatório aplicável ao serviço público de competência constitucional da NTT, em especial da Lei número 10.230 de 2021. O decreto de número 10.157 de 2019, resolução da NTT 4.770 de 2015. Penha e União dizem que serão prejudicados pela decisão sequer tal, né? A São Paulo invadiu a competência da NTT, isso aqui eu não vou ler, porque não é bem o caso. Bom, e as linhas vocês já sabem qual que é. Então, galera, 2 motivos. A Penha e a União ganhou essas linhas antes da falência do grupo Itapemirim. Isso o próprio magistrado Azul Maniche deixou bem claro neste contexto. As proibições foram feitas depois que a Penha e a União ganhou as linhas, conforme mostramos aqui para vocês, apesar que eles errou a data aí, foi bem antes, né? Mas eles colocou dia 4/3, mas foi protocolado dia 17/3, ou seja, bem depois, e bem antes já tinha essa autorização, ok? E também essa questão envolvendo que muitas pessoas fãs da Itapemirim falam que o grupo Comporte perseguiu a Nova Itapemirim Suzano. Algo que nunca existiu. A única empresa que perseguia, que brigava na justiça pelas linhas era a Garcia. Não tinha outra empresa. Após esse pedido, essa briga das linhas para o grupo, para a Nova Itapemirim tirar as linhas aí, usando esse argumento do TCU, o que em várias instâncias foi negado, até que hoje nós vemos que a Penha e a União perderam as linhas pela insistência do grupo Suzantur. Então, nós concluímos que quem começou essa briga aí entre o grupo Comporte e a Nova Itapemirim Suzantur foi a própria Suzantur que procurou, que o grupo Comporte estava no cantinho deles. Aí depois nós vimos que o grupo JCA entrou, o grupo Águia Branca entrou no meio, né? Você veio depois. Mas quem começou a treta não foi o grupo. E falando que estava perseguindo a empresa. Né? Então tá aí, galera. Isso é um documento. Tá? Nego, que o grupo Comporte é ambicioso. São, concordo com vocês. Mas a questão é quem cutucou primeiro. Porque vocês estão alegando que o grupo Comporte está perseguindo a Suzantur, né? Então, esses textos aqui, essas argumentações do TCU, não valem nada. É claro que o pessoal usou argumento, foi insistindo até conseguir derrubar as linhas. Mas o TCU derrubou isso. Derrubou. Não existe nada mais sobre isso. Então, quem começou concluindo e quem começou essa treta não foi o grupo Comporte. Foi a própria Nova Itapemirim. Tá ganhando treta? Tá. Só que vamos ser justos aqui. Então, quem começou a treta foram os Suzantur, né? Não foi o grupo Comporte, não. Bom, e falar nisso, pelo que me informaram, essa ação da NTT obrigando o grupo aí das linhas, os passageiros a serem transferidos pela Itapemirim CA, não deu muito certo, porque eles não têm carro suficiente e são mais de 40 horários hoje, feriado, né? E quem fez o transporte clandestinamente, já que a Penha perdeu as linhas, foi a própria Penha. Segundo informações que eu obtive aí. Foram lá na rodoviária, embarcaram os passageiros e fizeram a viagem aí que o pessoal está usando, né? Então, essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Galera, lembrando que foi 40 minutos quase de vídeo aí. Então, são fatos inegáveis que eu apresentei para vocês. Então, e assim, o pessoal fala, porque a Nova Itapemirim estava quebrada. Gente, vamos mudar o disco, pelo amor de Deus, já estou cansado de ouvir isso. Alguns comentários, o pessoal fala, a empresa estava quebrada, ninguém queria, agora a Suzantur está aí. Gente, muda o disco, já está ficando chato. Nossa, chato. Então, provei para uma A mais B, que quem começou a treta aí não foi o grupo Comporte, e sim a própria Nova Itapemirim, tá? Estão ganhando? Estão. Mas eu preciso ser justo aqui para vocês, mostrando provas e fatos aí. E essa questão do TCU que eles usou, esse argumento jurídico aí, foi derrubado há muito tempo. Eu não sei como é que a Penha e a União perdeu, é só mostrar isso aqui, né? Fazer as alegações, mas fazer o quê, né? Quem pode mais chora menos, né? Galera, isso aí, forte abraço, tamo junto, Deus abençoe vocês e eu fui, galera.